Gênesis capítulo 21, e lá vamos nós. O nascimento de Isaque. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E aconteceu, e concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado, que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho, Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Porque lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino, e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com o meu filho, com Isaque. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. O despedimento de Agar e Ismael, aqui no versículo 12 de Gênesis 21, vamos para a segunda sessão. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre d'água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino, e despediu-a. E ela foi-se, andando, errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se, e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço d'água, e foi-se, e encheu o odre d'água, e deu a beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu, e habitou no deserto, e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Terceira sessão, versículo 22 do capítulo 21 de Gênesis. Versículo 22. Título: Abimeleque faz um pacto com Abraão. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, com Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abraão dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui, por Deus, que me não mentirás a mim, nem a meu filho, nem ao meu neto. Segundo a beneficência que te fiz, me farás a mim e à terra onde peregrinaste. E disse Abraão: eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu a Abimeleque por causa de um poço d'água, que os servos de Abimeleque haviam tomado por força. Então disse Abimeleque: eu não sei quem fez isto, e também tu me não fizeste saber, nem eu o ouvi, senão hoje. E tomou Abraão ovelhas e vacas e deu-as a Abimeleque, e fizeram ambos concerto. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiras do rebanho, e Abimeleque disse a Abraão:
para que estão aqui estas 7 cordeiras que puseste à parte? E disse: Tomarás estas 7 cordeiras de minha mão, para que sejam em testemunho que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porquanto ambos juraram ali. Assim fizeram concerto em Berseba. Depois se levantou Abimeleque e Ficol, príncipe do seu exército, e tornaram para a tenda dos filisteus, e plantou um bosque em Berseba, e invocou lá o nome do Senhor, Deus eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Aí, versículo 21, esse versículo 21 é famoso. Esse versículo 21 tem potência, tem história, tem ensinamentos. Poxa, desde o capítulo 12 de Gênesis, a gente está lendo ali que Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Desde o capítulo 12, Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Que ia ser um pai de uma grande nação, para sair do meio da sua parentela, toda essa história. E Abraão, quando recebeu essa promessa, era da idade de 75 anos. Gênesis 12, versículo 4. Abraão era da idade de 75 anos. Agora o capítulo 21 vem revelando para a gente aqui em Gênesis 21, versículo, deixa eu ver aqui, 5, versículo 5, 21, 5 de Gênesis. E era Abraão da idade de 100 anos. Quanto? 100 anos. Quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Uau! Uau! Puxa vida, hein? 25 anos aguardando uma promessa se cumprir. 25 anos de muita história, 25 anos de muito acontecimento, 25 anos de muita crença, 25 anos de muita provação, 25 anos de muita espera. E finalmente chega o tempo ali de acabar, de encerrar essa promessa apenas, e agora ela se torna um fato, se torna uma existência. Abraão com 100 anos, Sara com 90, dá luz a um filho. E aqui o versículo 21 se concentra um pouco em trazer aqui a percepção de Sara, o quão feliz Sara ficou quando o menino nasceu. Versículo 2: E concebeu a Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome do seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E disse Sara, versículo 6: E disse Sara: Deus me tem feito riso, todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: Quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice. Aqui mostra a ansiedade de Sara por este grande feito, por segurar um bebê nas mãos, nos braços, poder dar o carinho de mãe, receber essa honra de ser mãe e ter essa experiência incrível. E aqui mostra o quanto Sara estava querendo isso, o quanto Sara almejava isso. E tanto que ela ficou tão feliz, tão feliz, tão feliz, que falou: o nome do menino vai ser riso, riso de felicidade, de alegria, Isaac vai ser riso, porque é algo inacreditável. Então todo mundo que ouvir falar sobre essa história, ouvir falar sobre Isaac, vai saber de onde vem isso aí. É de uma promessa. Isaac acaba trazendo essa carga de significados, né? É promessa, é espera, é confiança em Deus, fé, caminhada com o Senhor. E felicidade, alegria, concretização, a realização de uma promessa. Então em Isaac se cumpre aí essa promessa de que Deus falou a Abraão lá no capítulo 12 de Gênesis, quando Deus prometeu isso para ele. E olha que legal. E agora nasce Isaac com Sara já a essa idade, Abraão também já muito idoso, e Sara rejuvenesce, Sara vem com uma nova
com um novo sentimento, com um novo ânimo, porque ela ouve falar ali, porque ela queria muito ser mãe, queria muito ter a honra de dar um filho ao marido, viu a escrava dando filho ao marido, que ela pensou que ia ser uma coisa no projeto, na cabeça dela, quando isso se concretizou, deu muito errado. Quando Ismael chega, o cenário foi outro, de convivência ali. Então, agora não, agora ela pode dar ao marido um filho. E isso era muito forte, né? No passado ali, a gente vai ver isso depois nas outras histórias, com Jacó, naquela briga ali com as suas duas esposas, Leia e Raquel. Depois, mais pra frente aqui na Bíblia, contando a história de Samuel, o nascimento de Samuel, sua mãe Ana, em briga ali com a concubina, não sei exatamente se era uma concubina ou se era uma segunda esposa do marido de Ana. Eu sei que Ana vivia nessa disputa ali com Penina. Então, essa questão da mulher ser fértil e poder dar à luz a um varão, especialmente se fosse do sexo masculino, isso era muito forte ali no passado, na antiguidade. E Sara tem 90 anos e nada. Então provavelmente ela tinha um certo olhar de desprezo da sociedade. Ela não tinha, a Bíblia não fala, mas eu acredito que Abraão não menosprezava ela por isso, mas ela se sentia menosprezada, se sentia amaldiçoada talvez. Agora, quando vem Isaac e nasce, que se cumpre aquela promessa que está sendo falada para Abraão, de certa forma, Sara trazia essa responsabilidade de pensar: poxa, o problema não é Abraão, o problema sou eu. Por isso que Deus não cumpriu a promessa na vida dele ainda, porque olha, desde 75 anos falando dessa promessa, que vai ser pai de uma grande nação, pai de uma grande nação, ele é fértil porque ele teve filho com a escrava, então o problema não é ele, o problema sou eu sou amaldiçoada de Deus. Muito provavelmente, a Bíblia não relata isso, mas muito provavelmente Sara também sofria de certa forma em alguns momentos, não estou dizendo que era durante todo o tempo da vida dela, mas em algum momento da vida dela, ela sentia alguém amaldiçoado, alguém desprezado, alguém sem honra, alguém deixada, esquecida por Deus. E vem agora aos 90 anos e segura um filho. Então algo inacreditável. Ela deve ter, sabe, hoje quando nasce uma criança para uma moça, para uma jovem, já é grande felicidade. Imagina para uma mulher dessa idade, com toda essa promessa, com toda essa caminhada, com toda essa história. Imagina como isso foi forte no coração de Sara. Então, aqui conta essa história de uma forma muito magnífica, muito maravilhosa. E, é, e aqui a gente vai vendo isso aí, como foi maravilhoso isso na vida de Sara, de Abraão, né? Desse casal de idosos. E agora esse menino cresce, foi desmamado, teve um grande banquete nesse desmame. Aqui a Bíblia não relata a idade, mas provavelmente eles já tinham na cultura ali alguma idade que ocorria esse desmame. O fato é que no versículo 9 fala que e viu Sara que o filho de Agar, a egípcia que esta tinha dado a Abraão, zombava e disse a Abraão: deita fora esta serva com o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com o meu filho, com Isaac. E ali começou aquela briga de nação, as mães brigando, cada um com seu filho, cada um querendo ter razão. O Ismael já um pouco mais velho e numa outra fase de idade, chega uma criança, a gente não sabe o que era falado ali por Agar a Ismael. Certamente Agar vivia uma vida também, de certa forma, sem esperança, de uma forma, uma vida insegura, porque ela não era a primeira mulher, então seu filho também não era o primogênito, até enquanto ela tinha filho, eu acho até que tudo ia um pouco melhor. Mas depois com o nascimento de Isaac, isso já fica mais pesado na mente dela, sem contar muitas humilhações que Agar já vinha sofrendo, lembra? Lá atrás, eu não lembro nem qual foi o capítulo aqui, mas a gente leu que ela saiu e o anjo mandou ela voltar para lá de novo, porque ela foi muito pisoteada por Sara e acabou saindo de lá, mas o anjo manda ela voltar. E agora não, realmente é hora de ir embora. E Sara exige isso de Abraão. E para Abraão, certamente, Sara não tinha. Acho que Sara talvez tivesse um sentimento mais de desprezo, mais de. Talvez até de raiva de Ismael do que de amor. Já Abraão não, era filho dele, o primeiro filho. Foi onde ele desenvolveu um relacionamento aqui. Provavelmente pela história que
Ismael tinha algo em torno de 13, 14 anos. Então já era um moço, já era um rapaz, já tinha vivido muitas experiências juntos. Imagina quantas histórias Abraão já não tinha contado para Ismael, com a história do seu povo, história das promessas de Deus na vida, quem era Deus. E ali eles tiveram um relacionamento e um sentimento muito próximo. E agora Sara pede para ir. Abraão não gostou da ideia, mas tanto que o versículo 12 fala... Não, no versículo 11: E pareceu esta palavra muito mal aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Então Abraão não quis, porém Deus vem ratificando o que o sentimento de Sara. Porém Deus disse a Abraão: Não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. E aí, realmente, versículo 14: Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre d'água, e os deu a Agar, pondo-o sobre o seu ombro também. Lhe deu o menino, e despediu-a, e ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. E aí, tanto que Agar teve essa experiência com Deus, teve essa dificuldade ali, de certa forma deve ter batido no desespero, algo que ela já imaginava. Chegou o dia de acontecer, foi despedida, agora com o menino, como é que vai fazer, como é que vai viver sozinha no deserto. E tanto que chegou a uma certa altura, sem água, ela se desesperou, deixou o menino e avançou um pouco para morrer. Só foi para frente ali e chorou. Enquanto Deus ouviu, versículo 17 fala que Deus ouviu. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz, nem foi dela, ouviu a voz do rapaz, desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta-te o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Aí ia ter uma promessa sobre a vida de Agar também. E a gente vê aqui, o anjo fala: Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz. Nesse ouviu a voz do rapaz, é que para mim me parece uma oração mesmo. Porque, como estou dizendo, Ismael já tinha em torno dos 13, 14 anos, não sei, provavelmente aqui. E então ele já tinha vivido com Abraão, ele já tinha ouvido Abraão falar com Deus, ele já tinha tido essa experiência com Deus, já tinha visto seu pai. E eu sempre costumo dizer aqui que depois do nascimento do Cairon, eu passei a ver a vida de forma muito diferente. E uma coisa curiosa, porque a gente sempre quer que os nossos filhos escutem o que a gente fala e faz o que a gente está falando, porque a gente é mais velho, a gente é o pai, a gente já teve experiência, a gente sabe o que é o certo. Só que os filhos não fazem o que a gente fala. Eles fazem o que a gente faz. Não adianta eu dizer pro meu filho: não toma café, mas ele vê eu tomando café. Não xinga, mas ele vê eu xingando. Filho, vai ler a Bíblia, mas ele não veio lendo a Bíblia. Filho, vai orar, mas ele não veio orando. Ele não vai fazer. Então, aqui a Bíblia, todo esse tempo que a gente leu, até esse ponto aqui de capítulo 21, o filho de Abraão vê ele, todo esse relacionamento com Deus, toda essa andança dele para lá e para cá, é ouvindo a voz de Deus, é obedecendo a Deus. Certamente aqui, nesse versículo, tá querendo dizer isso, que esse rapaz deve ter orado, viu a mãe chorando, de forma desesperada, viu como ela foi mandada embora de casa. Então Ismael, nesse ponto, deve ter orado a Deus, assim como ele viu Abraão orando, e pediu a Deus para trazer um recurso. E ali Deus vai e abre os olhos de Agar, porque ela só estava desesperada, porque na verdade logo à frente estava o poço. E é isso que o desespero faz com nós, né? Muitas vezes é mais por a gente estar tenso, desesperado, e aí vem a preocupação, vem os pensamentos negativos tomando conta da nossa mente, tomando conta do nosso pensamento, e a gente deixa de ter clareza. Então, o ponto aqui que a gente pode aprender com essa mensagem é buscar ao Senhor, para que tenhamos clareza, é buscar ao Senhor, para a gente poder compreender melhor as coisas, a realidade, e ver oportunidades, e ver alternativas e soluções que estão à nossa frente, ao invés de ver apenas obstáculos, porque é isso que Deus faz. Ele abre os nossos olhos e mostra para nós a solução. Versículo 19: E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço d'água, e foi-se e encheu o odre d'água e deu a beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro.
e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Então ali começou uma outra nação, um outro galho de Abraão, vamos dizer assim, e ele vem e, e, e começa uma cidade ali nessa região aí, no deserto de Parã. Ismael e sua mãe Agar. E aqui a Bíblia não conta mais a história deles, então o fato é só que ficou aqui essa vertente, essa linhagem de Abraão também. Abimeleque faz o pacto com Abraão agora nessa terceira sessão do capítulo 21. Então vem trazendo aqui essa história do Abimeleque. Lembra do Abimeleque? Teve aquela história lá com Sara, levou Sara para dentro do seu reinado, Deus amaldiçoou ele, toda a sua casa, todo o seu reinado, e aí Deus revelou a ele, ele voltou atrás, falou com Abraão. Então aqui Abimeleque respeita muito Abraão. Mas, no entanto, ele sabia que tempo vai, tempo vem, Abraão ia embora desse mundo e ele também ia, e será como que esse povo que está ficando ali, ele viu quanto que Deus abençoava, né? Até o finalzinho do versículo 22, Deus é contigo em tudo o que faz, olha que maravilha. E então ele já pensou, esse pessoal vai sobrepor o meu povo e vai tomar conta e vai matar o meu povo e tomar conta dessas terras. Então provavelmente ele pensou algo nessa direção. E aí por isso que no versículo 23 ele solicita a Abraão um pacto. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que me não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto. Segundo a beneficência que te fiz, me farás a mim e a terra onde peregrinaste. Então eu te fiz um benefício, deixar aqui na terra, você ficar aqui, porque quando ele saiu de lá, depois daquela maldição, tanto Abimeleque deu vacas, boi, riqueza ali para ele, prata e ouro, servos e servas. Agora ele ainda falou para Abraão ali naquela situação no capítulo que nós lemos, capítulo 20. Vai aí, a terra está diante da tua presença, escolhe um lugar que você quiser e fica aí. Porque ele temeu muito depois daquela conversa que Deus teve com ele, aquela conversinha que Deus teve com ele com relação a Abraão e Sara. E aí, então agora ele vem, não queria mandar Abraão embora dali, estava sendo abençoado também, de tabela. E aí ele pede a Abraão para jurar, e Abraão fala, não, eu juro, tá tudo bem, pode ser. Abraão já aproveitou a conversa, chega ali e fala para ele também, ó, tem uma questão de um poço aí que eu cavei, o seu pessoal veio aqui e tomou da gente. Aí não, eu nem sabia disso e tal, pode pegar, não tem problema. Mas Abraão mesmo assim, sistemático como sempre, a gente vê isso nas atitudes de Abraão, e servo do Senhor, gosta das coisas justas. Então, versículo 29. E Abimeleque disse a Abraão, para que estão aqui estas 7 cordeiras que puseste à parte? E disse, tomarás estas 7 cordeiras da minha mão, para que sejam em testemunho que eu cavei este poço. O poço de Berseba, que a gente tem muita história para ouvir ainda no livro de Gênesis, sobre esse poço de Berseba, que era de Abimeleque, mas agora é de Abraão, e não foi dado. Abraão comprou com essas 7 cordeiras. Então, e peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Então, não vou me delongar muito, senão esse vídeo vai ficar muito longo, mas com essa leitura, com essa história, eu espero que tenha ficado muitos ensinamentos aqui, muitos aprendizados para mim e para você, tanto nessa primeira parte desse cumprimento de promessa na vida de Abraão e Sara, na segunda parte, onde Agar e Ismael é despedido de Abraão, ele gera diversos sentimentos para cada um dos personagens, mas deixa um ensinamento também que ali ficou uma linhagem de Abraão e que também foi abençoada e que Abraão também ensinou para esse agora moço Ismael, que vai criar sua própria nação ali no deserto de Parã. E agora essa terceira sessão que trabalha a questão de Abimeleque ali, essa negociação Abimeleque-Abraão aqui, e mostra a conduta do povo de Deus, mostra as bênçãos de Deus que acompanham o seu povo, e por isso esse povo é muito abençoado. Eu e você, todos nós que seguimos e servimos a esse Senhor, a esse Deus, temos as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, podemos crer assim, e assim como foi com José, agora a Bíblia mostra aqui com Abraão, o que Abimeleque fala para ele? Vejo que és um povo muito abençoado. Tudo que coloca as mãos, o Senhor está contigo. Depois a gente vê isso com Jacó também, ali na cidade do seu sogro, né, Labão. A gente vai ver isso agora nos próximos capítulos. Então o ponto é, a mão do Senhor sempre está conosco. Precisamos confiar nisso, precisamos crer nisso, precisamos nos alimentar disso e descansar no Senhor. Entregar nossa vida a Deus e saber que Ele está cuidando de tudo.
mesmo que talvez demore 25 anos para cumprimento das promessas.